já parou para pensar que o lanche escolar faz parte da rotina alimentar das crianças e é uma refeição muito importante, pois ajuda a fornecer condições favoráveis para que a criançada, os adolescentes também, mantenham ali uma boa saúde, além de disponibilizar a energia necessária para garantir a concentração e a disposição no momento dos estudos. Com a volta às aulas, muitos pais não sabem como preparar uma lancheira saudável e cheia de sabor, que dê vontade, de saborear aquele lanche. É um desafio, não é? Por isso, nós convidamos a nutricionista Ana Júlia Flório, que vai trazer várias orientações, dicas pra gente, para ajudar nessa tarefa, né, Ana? Bom dia para você. Bom dia, com certeza. É extremamente importante, né, esse ponto quando a gente pensa em uma lancheira saudável, justamente porque é o início ali do desenvolvimento da criança, né? Exatamente. E é legal a gente frisar isso, né? Porque para muita gente acaba passando batida a importância desse lanchinho, mas ele é fundamental, inclusive, para garantir essa energia, essa disposição na hora ali dos estudos. É muito legal a gente frisar nesse ponto, não é só um lanchinho, né? Ah, com certeza. Quando a gente faz uma combinação sinérgica entre os alimentos, a gente consegue contribuir tanto para a questão de desenvolvimento, questão de foco, concentração, humor da criança. Então é sempre legal que a gente consiga ter uma combinação sinérgica. Então, entre carboidrato, proteína, fibra alimentar, fontes de gorduras. Então, é a melhor forma da gente conseguir contribuir para esse desenvolvimento da criança. E Ana, uma dúvida que eu percebo em muitas mães e muitos pais, mais as mães que estão ali com a missão de fazer esse preparo, né, na maioria das vezes, e você já até trouxe pra gente alguns desses itens que devem conter ali. Mas eu percebo que há muita dúvida em relação à montagem mesmo dessa lancheira ideal. O que deve ter ali? Como existe uma fórmula ou uma quantidade ideal de nutrientes, de tipos de nutrientes para essa lancheira, para esse momento do dia? Sim, com certeza. É legal que a gente tenha pelo menos uma fonte de carboidrato. Então, por exemplo, um pão integral, uma bolachinha de arroz, um bolo mais funcional, não tão rico em farinha branca ou em açúcar, mas sim contribuir também com a questão da proteína. Então, seja ela uma forma láctea, um queijo, um iogurte, ou até um patezinho de frango, para a gente conseguir incluir nessa composição. Além disso, uma fruta e um suco. Não necessariamente precisa ser um suco, a gente pode pôr uma água de coco, uma água aromatizada. E aí, sempre quando for pensar num iogurte, por exemplo, contribuir com uma fruta picada ou uma fonte de fibra, que seriam os mix de sementes. Então, uma aveia, uma chia, uma linhaça. Então, isso vai conseguir com que a gente consiga ter toda essa combinação e trazer da melhor forma uma alimentação ali rica em todos os nutrientes para a criança naquele período. A gente está até vendo algumas imagens aí de lancheiras, nossa, de encher literalmente os olhos, né? E muitas mães, inclusive, virou tendência, né? Muitas mães nas redes sociais compartilhando esse momento, só que para outras pessoas é mais complicado por conta mesmo do tempo. Você acredita que planejamento, organização são fundamentais para que essas crianças possam, de fato, ter essa alimentação mais saudável na escola? E isso tudo requer da parte dos pais, né? Então, tirar pelo menos um dia na semana para organizar a alimentação da casa, não só a questão dos lanchinhos escolares, porque esse sim acaba sendo o que acaba dando um pouco mais de trabalho. Então, mas todas as refeições, então o almoço, o jantar e os lanches. Então, os lanchinhos em especiais acabam trazendo um pouco mais de criatividade. Então, é legal sempre de organizar isso ao longo da semana para deixar tudo preparado. Então, algumas dicas que eu gosto de colocar é sempre, por exemplo, deixar já meio que pré-preparado. Então, faz uma bandejinha ali de muffin, de bolo, pode congelar, fazer esse processo de congelamento para facilitar ali no dia a dia, ou então já deixar as frutas picadas, ou então pelo menos já conseguir, quer fazer um suco mais natural, não precisa fazer o suco todos os dias, mas deixa já as frutinhas já picadas, congeladas, que a melhor forma é só conseguir tirar do congelador, bater no liquidificador e já colocar na garrafinha para criança. Então tudo isso facilita ali no dia a dia.
E aí foge um pouco dos industrializados, né? Eu ia até perguntar para você isso em relação a preparar esse lanche na noite anterior, mas essa ideia de congelar, deixar tudo picadinho e congelar para só, por exemplo, fazer o suco é melhor ainda, então. E tudo bem meio que preparar essa lancheira na noite anterior, por exemplo? E qual seria, Ana, o recipiente, né, melhor para armazenar esse lanche? Plástico, vidro, o que é que você indica? Então, tudo depende muito do horário que a criança vai para a escola. Então, se for logo pelo início da manhã, então que às vezes requer um pouco mais de tempo ali na hora de preparar a criança para ir para a escola, deixar na noite anterior já montadinho esse lanche, já separado na geladeira, acaba trazendo uma facilidade ali para o dia a dia. Mas caso a criança vá no período da tarde, acredito que se tudo já estiver mais organizado, na hora de colocar numa lancheira, acaba sendo melhor colocar mais próximo do horário de ir para a escola. Sobre a questão de recipientes, claro que, assim, para criança, dependendo muito da idade, a gente não consegue colocar recipiente de vidro. Então, o recomendado seriam aqueles plásticos que não tem o BPA, então que é o BPA free, né? Então, que não vai causar nenhum tipo de contaminação. Mas, em especial, a gente pode colocar sempre os lanchinhos em lancheira térmica. Então, a minha recomendação é tentar colocar, às vezes, saquinhos de gelo para facilitar a refrigeração dos alimentos quando requer, muitas vezes, essa refrigeração um pouco mais adequada. Perfeito. Bom, você já falou aí da importância da alimentação saudável, o que deve conter nessa lancheira, isso é uma coisa. Outra coisa é esse lanche saudável ser atrativo para as crianças especialmente, né? Qual seria uma orientação, uma dica que você traz para os pais em relação a isso, para estimular as crianças a quererem consumir? Tem alguma ideia para ajudar os pais nesse sentido? Para que seja bom para eles também, divertido, né? Com certeza, quando a criança ela participa ali do processo de preparar todo o alimento, ela tem mais interesse, então, em conhecer aquele alimento, em aprender um pouco mais sobre a questão da textura e até mesmo de ter curiosidade de experimentar aquilo que foi preparado por ela. Então, um dos pontos principais é tentar colocar a criança para ajudar nesse preparo da lancheira. Então, seja de colocar numa massa mesmo, de fazer o bolinho, de colocar, de ajudar a picar a fruta, ou até mesmo na hora de montar a lancheira, deixar a criança também participar tanto das escolhas alimentares, quanto na hora do preparo e do armazenamento. Ferramentas, a gente estava vendo ali o pãozinho com formato de ursinho, na verdade existem as formas, né, que cortam, então pode ser também um pouco mais divertido se os pais puderem, tiverem esse tempo também atrair essas crianças também para que elas sintam esse prazer na hora de comer, né, doutora? Com certeza. A gente tem várias forminhas que encontram em lojas, só da gente fazer um formato diferente, muitas vezes, por exemplo, de uma fruta, a gente pode cortar ela em formato de coração ou em formato de estrela. Isso já faz com que a criança sente mais atração por aquele alimento. Então, é uma forma, sim, de conseguir contribuir e de estimular, muitas vezes, a alimentação mais saudável. E olha, até é perigoso perguntar, né, isso para uma nutricionista, mas eu sei que é uma dúvida que muitos pais têm. Então a gente faz a pergunta aqui. Pode abrir alguma exceção ao longo da semana ou não? Esquece isso. Olha, eu sou muito a favor da questão do equilíbrio. Eu acho que a gente manter as duas restrições, então 100% errado ou 100% certo, a gente não consegue manter isso ali no dia a dia, né? Então, ter uma questão de equilíbrio, eu acho que é extremamente saudável. O que não pode acontecer é de, por exemplo, a questão de industrializado, quando a gente conversa sobre industrializado. Existem hoje vários industrializados que são super saudáveis. A gente precisa sempre se atentar à questão das informações nutricionais, da lista de ingredientes que tem dentro dos produtos. Então, isso vai facilitar na hora da escolha, para escolher, às vezes, aquele produto que vai facilitar no dia a dia dos pais, na hora de conseguir preparar um lanche. Mas, em especial, o que a gente tem que ter isso muito claro na mente é não ter excessos de industrializados em uma mesma refeição. Mas abrir umas exceções não tem problema algum.
Agora também, para a gente encerrar, é legal também frisar que quando se torna um hábito essa coisa de preparar os lanches saudáveis, esses pais eles podem replicar isso, né? Pode virar um lanche da tarde, um café da manhã, um piquenique, ou seja, acaba fazendo parte da rotina e isso é muito positivo para a saúde das crianças? Com certeza, com certeza. A alimentação da casa é o que vai trazer de estímulo para a criança. Então, o que os pais consomem, a criança ela vai ter interesse em também consumir. Então, até você falou em relação aos lanchinhos, às vezes, da tarde, a gente pode colocar ali, ou não só pensar no bolinho, no pãozinho, mas a gente pode pôr tomatinho cereja, aquelas cenourinhas babies, que são lanchinhos que são diferentes, mas que também podem contribuir, por exemplo, para ser um lanche diferente para a criança e que os pais também podem consumir isso, por exemplo, no período da tarde, no horário de trabalho. Então a gente consegue fazer essa sinergia os dois tipos de pessoas dentro da casa, tanto a criança quanto o adulto. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações. Eu conversei ao vivo aqui com a nutricionista Ana Júlia Flores sobre a importância de dedicar um tempo e de preparar ali um lanche mais saudável, nutritivo e criativo para a sua criança. Muito obrigada pelas informações. Ótima sexta para você. Para você também, obrigada.